Boa tarde a todas, todos e todes. É um grande prazer fazer essa live aqui com a minha amiga Lai, que trouxe dois convidados muito especiais, Alexandre Paulino e Aline Lopes. Eu devo dizer, Lai, que desde a semana passada eu estou muito emocionada, porque eu estou fazendo esse retorno com a UFSC. Primeiro foi a Simone, agora foi tu que também fez parte grandemente da minha trajetória, foi quem me apresentou o Zumthor, foi quem primeiro me deu os passos na oralidade, e aqui eu sou muito grata, né? Sou extremamente grata, então muito obrigada por estar aqui. Eu passo a palavra para vocês, para que vocês se apresentem e a gente comece. Muito, muito, muito obrigada. Então, começo agradecendo a você, Maureen. Você sabe que depois que a gente se aposenta, há uma espécie de morte do ser humano perante a atividade que é a atividade fim da universidade, e a gente fica meio sem chão. Mas, felizmente, eu consegui me reprocessar como ser humano, né? Tirando todos esses adjetivos, doutor, mestre, nada disso interessa. Estou vivendo como um ser humano e estou muito feliz atualmente em relação a isso. Claro que nós temos uma praga, né? Temos ou mais do que uma, e nós temos que nos refazer também em relação a isso, a essa transformação do cotidiano. Mas eu estou aqui entre meus amigos, né, novos amigos, e poetas, artistas, e aqui pensando sobre o sarau, né, é importante dizer que o sarau faz algo muito simples, é transformar o cidadão em pessoa que transforma a sociedade. É isso que o sarau consegue realizar. Então, estou muito feliz. De fato um prazer muito, muito grande, bem como uma honra poder estar aqui nesse espaço, que a gente sabe que vem recebendo artistas e estudiosos da língua, para poder estar compartilhando um pouco da produção e dos conhecimentos que temos. Então, sim, eu sou muito grato pela oportunidade e também pelo espaço de poder estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigada, Alexandre. E, Alai, eu queria que tu contasse aí um pouquinho como é que foi essa chegada nos saraus, né? Eu sei que tu sempre tu sempre te voltou para esse trabalho, e isso também sempre nos aproximou muito. Cada vez que a gente se encontrava, fosse pelas questões acadêmicas, né? Que era mais aí que a gente se encontrava, a gente sempre conversava muito, porque tinha muito que nos aproximava. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho disso. Tá bom. Bom, eu acho que eu poderia começar um pouquinho antes do normal, que é falar um pouco da minha trajetória em São Paulo como professora de português, de língua portuguesa, na periferia, em Campo Limpo, exatamente, né? Campo Limpo, eu digo adjacências, ou seja, Zona Sul de São Paulo. Eu acho que naquela época, já na década de 70, nós vivíamos uma ditadura, mas eu me preocupava em fazer com que os estudantes pensassem, né, refletissem e criassem aquele desejo de imaginar, né? Eu acho que o fundamental para você trabalhar com a utopia da linguagem é você pensar que você é capaz de criar. E nesse sentido nós fizemos um grupo chamado Semente, que era um grupo de teatro. Só que os trabalhos que eram feitos, ou seja, a dramaturgia, era produzida após a pesquisa que eles faziam junto à população. Nós tínhamos no Campo Limpo uma população, digamos, prioritariamente nordestina. Então, eles iam para as casas, colhiam, digamos, depoimentos, e a partir daí nós criávamos a dramaturgia. Esse trabalho foi fundamental porque
eu já comecei aí a trabalhar com a oralidade, que foi sempre uma forma, para mim, mais próxima da literatura. Isto porque, né, eu venho de uma família muito humilde, muito simples, de Arujá, ou seja, Grande São Paulo, e nessa infância que eu tive, em casa, nós tínhamos a Bíblia. E essa era a biblioteca. Tá? Meus pais eram protestantes, enfim. Caiu, gente? Um minutinho, que nós tivemos aqui um probleminha técnico. Aline, por favor. Já já eles retornam. Aline, tu queres falar alguma coisa enquanto eles retornam? Coisas da internet, exatamente. Acho que travou lá também. Gente, um minutinho, que eu acredito que eles tenham tido problema lá na internet. Peço a paciência de vocês, porque é uma conversa muito, muito interessante, que vale muito a pena ficar aí. Um minutinho. Na conversa de hoje, a gente está recebendo, então, a professora Alay Diniz e os poetas, né? Aline e Alexandre. Vamos, Aline Lopes. Vamos aguardar aqui para ver se eles conseguem voltar. Espero que tenham paciência de aguardar com a gente, porque a conversa vale a pena. Vamos ver se a gente consegue, porque é muito interessante para mim, que tem um projeto de pesquisa sobre decolonialidade, sobre oralidade, conversar com essas pessoas. Eu acho que isso é a prática, né? Não é ficar apenas na teoria. Então, vamos aguardar para ver se a gente consegue. Estão voltando. Olá, voltaram. Problemas técnicos. O pessoal entendeu aqui. Eu expliquei que essas coisas acontecem. Luziette tá perguntando de onde eu falo. Eu sou gaúcha, mas moro na Bahia há 7 anos. O sotaque não é baiano, mas também, quando eu vou no sul, já dizem que não é gaúcho, né? Então, assim, eu tô nesse entre-lugar aí, eu não sei mais quem eu sou. Eu chego no sul, dizem que eu não sou mais gaúcha. Eu chego na Bahia, dizem que eu não sou baiana. Então, eu tô nessa vibe, Luziette. Luziette perguntou se eu estava em Florianópolis. Então é isso, vocês podem continuar falando. Sim. Bom, eu só vou ver aqui, deixa eu fazer um teste aqui. Assim fica melhor, porque aí se vê. Melhor. Melhorou a visualização. Isso. Então, no meu caso, o que eu estava explicando é que a questão da oralidade vem desse processo de trabalhar com os estudantes da periferia, na elaboração de dramaturgia, né? O primeiro texto que nós fizemos foi Pequenas Fotografias, né? E a partir daquele momento, eu acho que eu entendi o que eu queria trabalhar no campo da linguagem, né? Eu acho que deu certo, embora eu tenha sido presa por uma questão aí que era muito simples ser presa naquele momento, mas nós tivemos uns 3 anos de trabalho no Grupo Semente, e a partir desse momento eu continuei ainda na periferia, quer dizer, eu estive presa, fiz resolvi sair do Brasil, consegui uma bolsa de estudos para a Espanha,
e lá eu vi o que significa ser trabalhador. Trabalhei em cozinha, né, com elevador, trabalhei com elevador, eu digo elevador de cozinha, levando prato, subindo e tal. Depois, quando o meu inglês melhorou, eu trabalhei como garçonete, e isso me deu uma visão muito ampla da própria vida, né? No sentido de que a gente não pode ter empáfia, né? Ou, assim, aquela ideia, aquela arrogância comum dos mortais, né? Dos professores, mas que a gente está no mundo para viver, né? E a oralidade, ela foi me levando ao caminho do poema, né? Já desde a adolescência, né? E quando eu comecei, quer dizer, quando eu passei de professora de língua portuguesa para professora universitária, eu levei comigo esse arquivo, né? Não sei se repertório também, da oralidade. E criei, em 2000, junto com outros professores, o NELOL, que é o Núcleo de Estudos de Literatura, Oralidades e Outras Linguagens. E, portanto, mesmo sendo professora universitária, eu nunca deixei de trabalhar com essa performance, né? Eu cheguei ao campo da performance, que, na verdade, é uma reunião de artes, né? Que tem a ver com o corpo e a presença. Hoje, a gente até inaugura um outro momento, que é a virtualidade, né? Tentando fazer o sarau virtual, por exemplo, mas eu passei por esse momento em que o corpo era o elemento principal e daí a elaboração entre as artes. Eu diria que no campo da literatura periférica, a grande transformação vem no período pós-diretas, já, né? No período em que a população da periferia começou a perceber que, mesmo tendo conseguido a transformação da ditadura em, entre aspas, democracia, ela continuava a ter uma vida das mais difíceis, né? Não chegava até ela as riquezas. Os equipamentos culturais em São Paulo, por exemplo, são centralizados, né? E isso foi levando a juventude a criar essa relação com o hip hop. Nos anos 80, por exemplo, final dos anos 80, né? O hip hop vai dando essa possibilidade dessa juventude pauperizada de se animar em torno deles mesmos. Ou seja, estamos aqui, né? Vamos tomar uma posição. Então, quando se fala em literatura periférica, a gente tem que pensar não exatamente naquele cordão que está ao redor do centro, mas muito mais como sujeito que toma uma posição, uma atitude. Ele não vai ficar à espera da transformação. Ele vai começar a transformar a cultura. Por isso que, quando o Alessandro Buso diz que a periferia cansou de esperar, agora produz sem pedir permissão a ninguém, além do seu próprio público. Eu diria que possui um sistema. Eu juro. Desculpa. O Alessandro Buso está falando justamente isso. Eles saem daquela visão da literatura como canônica, a literatura que depende do mercado, a literatura que depende da academia ou da autoridade que vai, né, concordar ou não com aquilo que se produz, para produzir um circuito. A literatura periférica produz isso. É um outro sistema, por isso que o Ivan Zohar fala no polissistema, né? É uma cultura que tem outro circuito de público, outro circuito de procedimentos, e é aí que entra o sarau. Eu não poderia falar da literatura periférica em todos os sentidos, ou seja, o que é o hip hop,
o hip hop que, de alguma forma, aglutina, né, o break, o grafite, né, o rap, os MCs, né, os DJs. Não poderia falar disso, mas eu posso falar do sarau. Por quê? Porque o sarau é algo que eu fazia fora de São Paulo, só que eu não dava esse nome, né? Eu fazia com o corpo de letra na UFSC, nós trabalhávamos com poemas, só que nós apresentávamos em eventos, né? Depois, em Foz do Iguaçu, eu também fazia a Sexta da Poesia, né? Durante 3 anos que eu fiquei em Foz do Iguaçu, na UNILA, eu também fazia esse tipo de trabalho. E aí havia mais democracia, havia essa, digamos, essa horizontalidade, porque eu fazia numa pizzaria, numa cantina, aliás, uma cantina italiana, eu fazia lá a Sexta da Poesia. Só que quando eu vim para São Paulo em 2016, eu pude entender muito melhor com o Marco Pezão o que significa este procedimento cultural. Com certeza. E tu falando aí, eu me lembrei, né? Se falar, então, em sarau, não tem como não falar no Pezão. E, assim, muita coisa não chega para a gente. Por exemplo, eu estou conhecendo Alexandre e Aline por ti. O que chega para a gente acaba sendo aquilo que a gente chama de um cânone da própria periferia, né? Que são os escritores e os autores que têm conseguem ter uma maior, enfim, visibilidade. E eu sempre lembro de uma fala do Sérgio Vaz, porque realmente foi um dos primeiros que chegou para mim, que casa muito com o que tu estava dizendo, né? Nós estamos na periferia, a periferia só tinha bar. Acharam que a gente ia ser um bando de alcoólatra, né? A gente foi lá e do bar a gente fez um sarau, quer dizer, e isso se multiplicou, né? Lembro do Binho também, quando teve toda aquela questão de ficar sem o espaço, né? Porque é realmente resistência. Veio o alvará. Que porcaria, ou como falaria na Bahia, que não é palavrão, que porra de alvará, né? Porra de alvará o quê? Né? Eu quero continuar fazendo. E aí todo mundo se juntou, então cada dia Binho ia para um lugar. Eu acho que isso é muito próprio mas também há que se colocar, né, Alai, esse fato de são muitos poetas, são muitos artistas, e são muito poucos que ainda chegam, né, para quem quer estudar literatura periférica. Claro. Eu acho que quando você produz um ambiente cultural aberto, você tem, sim, aqueles que, digamos, chegam mais próximos, têm mais capacidade de organização para conseguir projetos, editais, viajam mais pelo Brasil, né? E outros que ficam no seu local fazendo um trabalho incrível, né? Especial em relação àquela juventude que está ali ao lado, mas é difícil você chegar nessas pessoas, né? Então, eu estou muito feliz hoje que nós estamos inaugurando uma amizade, né, que foi ao longo desse tempo todo, né, Alexandre e Aline, e as meninas, né? E a gente hoje se sente muito próximo, né? Justamente porque nós temos um elemento principal, que é o sarau. Bom, eu queria dizer, antes que não dê tempo, que eu me livro das armas, me armo de livros. Isso foi um cartaz que acho que muita gente viu, né? Nessa última manifestação. Isso foi em Minas Gerais. Essa frase, por exemplo, é fruto de um poeta, não é? Se você toma o sentido, e não só o sentido, mas a realização sintagmática, você vê que são 2 versos, né? E eu digo que isso também deve ser fruto de um trabalho cultural voltado para essa necessidade que qualquer sujeito tem de elaborar a sua própria linguagem, né? A poesia, ela dá esse elemento que é a utopia da linguagem, né? Enfim, o que mais que eu poderia dizer? O sarau, ele não pode ser confundido com um show de auditório. Eu sempre digo, né? O sarau, e a diferença do sarau e do slam, né? Que tu me disse que é muito importante a gente também falar. Há uma diferença, sim. Existe uma
uma diferença mesmo em relação à questão de geração, né? Eu não vou falar do Islã, eu prefiro falar do que significa o sarau, né? Eu acho que há pessoas que têm todo um discurso e conhecimento que pode falar disso. Você deve, né? Eu posso até passar alguns nomes de pessoas que entendem e têm uma compreensão muito mais profunda do que significa o Islã. Mas a questão do sarau é que há várias categorias, né? É algo que eu fui aprendendo ao longo do tempo, não só com o Marco Pezão, mas com alguns outros saraus por onde eu circulei. A questão, por exemplo, da territorialidade, né? O sarau, até 2020, eu diria que ele tem uma relação com territórios. Então, o sarau da Vila Prudente, né? O sarau do Binho, que é no Campo Limpo. Então, você vai articulando os saraus a partir de um espaço determinado. Claro que há alguns, né? Que o suburbano, por exemplo, do Alessandro Buzo, que era no Bexiga, é um sarau que acolhia, porque era uma região central, acolhia diferentes grupos ou poetas da cidade inteira, né? Eu diria a mesma coisa com o sarau A Plenos Pulmões, que foi onde Marco, né, começou em 2011 e até a sua morte esteve, né, acolhendo não só, aí no caso da Casa das Rosas, não só atendendo a pessoas que vinham de diferentes regiões da Grande São Paulo, como também de quem passava por São Paulo, né, vindo de outras regiões. Então, esses saraus, nem todos, claro, nem todos têm a territorialidade como elemento principal, mas eu diria que é uma característica do início do sarau. O sarau, como você deve saber, ele já era uma palavra usada para uma reunião. E no Brasil, por exemplo, quem trouxe foi a família real portuguesa, né, que trouxe a ideia do sarau, que eram bailes. Dos né? bailes, com as pessoas muito bem vestidas. Era algo sofisticado. Isso, algo social, né? Era um momento. Exatamente. Agora, a grande sacada do Marco Pezão, depois com o Sérgio Vaz, foi perceber que ela é uma palavra que podia ser ressignificada, né? Ou seja, o sarau significa uma reunião que se faz de poetas da quebrada. Mas o que é essa coisa da quebrada? Isso é importante lembrar um pouquinho da separação que houve entre a Cooperifa, o Marco, por exemplo, que veio para Poieses, fez a pesquisa do mapa dos saraus em 2010, né? Percebendo que a cidade de 2 ou 3 passou a ter 60 saraus, né? Então, essa pesquisa que ele fez e depois o fato dele ficar na Casa das Rosas, ao mesmo tempo que houve críticas em relação à sua trajetória, ele próprio conseguiu perceber que periferia não é quem está em torno, periferia Sim. Não é uma simples questão de território, né? Exato. Exatamente. Então, além da territorialidade, eu chamaria atenção para a horizontalidade, né? O sarau que fica muito ligado à pessoa que apresenta, eu acho que ele tem uma deficiência, né? Algo que é como o professor em sala de aula, que ele determina tudo, não. Não acontece a relação, o intercâmbio. Porque é uma construção de conhecimento e o conhecimento é coletivo, né? Muito bem. Então, eu acho que, para mim, é por aí. É isso mesmo. Então, a partilha do sensível, né? É importante observar que você tem, ao mesmo tempo, desabafos,
né? Uma crítica política, você tem todos os gêneros literários, você tem, por exemplo, a elegia, alguém que fala de alguém que perdeu, hoje é uma coisa muito comum, né? Porque nós vivemos esse negacionismo e a necropolítica, e nós temos vários outros gêneros. Eu mesmo, com o Marco, trabalhamos com a cena breve para o sarau, né? Ou seja, aquele teatro despojado, curto, né? Assim, 2 minutos, 3 minutos de cena, e que tentavam dar conta de um gênero que não era tão comum no sarau. Então, você tem uma possibilidade imensa de criatividade aí, né? No sarau. Uhum. Eu acho que existem diferenciações, né? Por exemplo, o uso do jazz, por exemplo, né? No caso do suburbano, do sarau do Alessandro Buso, ele tinha uma banda, né? Uma banda de jazz. Isso dava outro... Letras negras. dava outro clima, né? Para aquele sarau. Você sabia que ia falar com um acompanhamento musical. Eu não sei se era ele, Alai, que tinha... Eu li alguma coisa nas minhas pesquisas, mas eu acho que é o Buso, que tinha inclusive uma livraria e que não resistiu, acabou fechando, né? Exatamente. Mas isso é recente, né? Esse É fechamento. recente, eu sei que é recente. É porque eu acompanho, né, esse trabalho à distância. Ele fez Bom, ele mudou no sentido mudou de São Paulo para a praia, né? Hoje ele mora no litoral, São Sebastião, e isso também eu acho que deu né? Causou uma certa dificuldade em relação à livraria, mas era muito interessante porque ao mesmo tempo você estava comprando um livro, ele tinha tudo que você possa imaginar sobre literatura periférica. Devia ser um sonho. Uma lástima que não tivesse um investimento aí, né? Um investimento até governamental para que isso continuasse. Porque na verdade, a literatura periférica, os sujeitos de saraus, e até, eu não digo eu, mas a gente que está inserido de uma certa forma e que pensa desse modo, resistindo o tempo todo, né? É o tempo todo sendo resistência, né? Agora eu botei aqui as palminhas da minha aluna, eu sempre falo dela, Tamara. Tamara tem 16 anos. Ela apresentou um trabalho agora num evento acadêmico sobre a Ana dos Santos, que é uma poeta periférica lá do Rio Grande do Sul. Então, assim, aí quando eu vi no evento, o evento não tem espaço para aluno de ensino médio, né? Como o organizador é um amigo meu, eu disse, ela pode apresentar, ela é do ensino médio, mas ela é me orientando, está fazendo... Ela foi atrás de ler Carolina Maria de Jesus, porque eu estava numa correria, eu não mandei. Ela leu Carolina Maria de Jesus, ela foi atrás de outras... Independente. Independente, o Alexandre. E ela disse assim, professora, eu stalkeei a autora. Eu falei, tu sabe o que é stalkear a autora? É pegar a fortuna crítica da autora. Ela entendeu a fortuna crítica nos termos da contemporaneidade. Quer dizer, a gente não precisa também ficar dando terminhos, né, toda hora, termos acadêmicos. E apresentou um trabalho muito bonito, e tem um futuro aí. Eu vou sair do Instituto, mas ela vai continuar comigo, porque isso é um projeto paralelo. Então, são essas coisas que eu acho que a gente tem que marcar, né? A gente é resistência, a gente resiste o tempo todo. Muito bem, é isso mesmo. Eu acho que a questão do sarau demonstra justamente uma descolonização cultural, né? Ou seja, não precisamos esperar por ninguém, vamos criar a comunidade nesse momento em que estamos juntos, né? E essa comunidade, ela pode, sim, ser também um convívio intergeracional. Então, nós temos o caso, por exemplo, do Akane, né? Dos poetas do Tietê, que é um garoto que ia com o pai e começou a escrever poemas. Hoje ele tem livro publicado, eu acho que ele deve ter o quê? 14, 15 anos, deve ter no máximo. Já é conhecido nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele entrou de cabeça nessa história de que eu posso escrever poemas, né? Então, acho que é essa segurança, digamos, essa forma de se expressar que todo ser humano tem desde criança até mesmo aos 80 anos de
comunidade, que o sarau também consegue reunir, né? Então, nesse sentido, eu acho que se volta um pouco àquele círculo, né, das culturas ancestrais, né, em que cada um tem algo a oferecer para o coletivo. É isso. E eu não sei se tu, Alai, preparou, se a gente vai passar para o menino e para a menina, eu sei que a gente vai passar para a Aline, a próxima, a falar. Se tu preparou alguma poesia para ler para a gente, se tu trouxe alguma... Se tu tiver... Olha, eu acabei de receber um livro que foi organizado pelo meu amigo, que hoje ele não pode estar presente, que é o Ivan Ferretti, né? Machado. Ele coordenou esse livro, eu não tinha esse livro aqui, e eu estou... me dá essa referência depois, que eu quero. Eu poderia falar um poema, e depois passo a palavra para o Alexandre. Para a Aline, né? Vamos primeiro para a Aline, depois... Pode ser. Bom, eu inventei um poema em tempo de molécula louca. Estancada a roda do mercado, no horizonte mambembe, é hora do balanço. Criptografada a molécula louca, no corre-corre da ganância, esquecido o escasso leito, assim o jeito é dormir, acordada para lembrar de respirar. Estancada a roda do mercado, no horizonte mambembe, é hora do sono. No giro da bolsa fritam moedas em óleo com molécula louca, fechando esse mundo. Sem mísseis, ataque direto aos pulmões, milhares de milhões coroados, números abalam o planeta. Quem sobreviverá se eu não? Aos 70, corro em busca de você em outro cosmos e apelo aos jovens. Aterrissem desta nave, desembarquem sem malas, evitem alfândegas, fujam das filas, percam-se nas florestas sudacas, desenhem em cavernas um arco-íris de Panapanã. Panapanã, 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 Panapanã. Borboleta, né? Uhul, muito bom, Alai, muito bom. Muito obrigada por esse presente, viu? Essa live está sendo um presente para mim. Saibam disso, viu? Não, eu fico daqui. Acho que ela consegue me ouvir, né, Maurício? Ouço sim. Ô, Alexandre, a gente vai passar primeiro para as meninas, tu não se importa. Perfeito. Ele é um cavalheiro, ele vai ceder a vez para as damas. Tudo bem. Desligou teu áudio, Aline. Teu áudio está desligado. Aline, você está sem áudio ainda. Tá ouvindo? Agora sim. Ah, sim, é que estava mutando o deles e eu estou usando o áudio deles. Não, tudo bem, maravilha. Antes de mais nada, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, né, programa que merece todo o respeito aí da literatura periférica, dos movimentos, de saraus, todo programa feito em prol disso merece o máximo respeito, né? Agradecer a Lai pelo convite também, né, de nos ter trazido hoje aqui também. Eu sou a Aline Lopes, eu sou produtora cultural. Eu também atuo há um tempo já no mercado do ramo de saraus e shows, eventos, né, entre outros. E assim, a pandemia ela nos segura um pouco, né, para fazer outras coisas, para abrir novos projetos e tudo mais. Então, hoje eu faço algumas lives assim muito curtas, alguns projetos bem assim mais participando dos saraus com as pessoas, né? E hoje, inclusive, o projeto mais recente que eu tenho é o projeto com as nossas filhas, que é o nascimento do grupo Acorim, né? Que nós demos o nome ao grupo, que sou eu, a Ellen Carolina e a Alana Elis, né? Onde nós fazemos música, dança, poesia, enfim, tudo que criança inventa e a gente vai atrás, né? Não sou nem eu que dou as regras aqui, né?
Elas falam o que elas querem fazer, a gente segue o baile, né? Que é o que liga. E, fora isso, algumas apresentações com alguns grupos, algumas parcerias, né? Grupo Sansara, Grupo Incorpóreo, os saraus que acontecem, a gente tem tentado se manter ativos, né? Uma vez que nós gostamos muito desse ambiente. Então, não é a melhor opção você ficar numa tela, não poder abraçar teu amigo, não poder sentar naquela roda, tomar uma cerveja, bater um papo depois, né? Aquela interatividade, você trocar a figurinha com a pessoa que acabou de recitar, você fala, nossa, que poema lindo, me manda depois e tal, né? Não é a mesma coisa. Mas é o que nós temos para hoje, né? A gente não pode também, se não tivermos nem esses meios, acho que, né, muita gente já teria enlouquecido muito mais, já teria havido um surto muito maior de depressão do que de Covid, pode-se dizer. Sim. Não, Aline, eu acho que isso também foi um lado positivo, porque não fosse isso, eu não estaria aqui com vocês. Eu ministro um curso também, né, que está na 6ª edição. Nesse curso eu tenho alunos do México, eu tenho alunos dos Estados Unidos, de Moçambique, e essas pessoas não conseguiriam estar comigo não fosse a pandemia. Então, vamos olhar pelo menos um lado positivo, né? Não é... Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, recentemente, eu e o Alexandre, meu companheiro, nós fomos convidados a participar de um sarau em Portugal. Que oportunidade nós teríamos de estar falando com pessoas de Portugal, do Canadá, pessoas de outros países, ali naquele mesmo tempo, trocando figurinhas, falando, entendendo, vendo que é possível. Que muitas vezes nessa questão da internacionalidade, eu entendo que as pessoas têm um certo receio quando você fala, vamos fazer uma apresentação lá com o pessoal de Portugal, da França. As pessoas ficam com medo porque elas acham, não, mas eu não sei falar francês, eu não sei falar inglês, eu não sei falar outro idioma. E quando essas portas que se abriram virtualmente mostram que você pode participar de um sarau internacional mesmo não falando o idioma, né? Então, é o que a Lai estava falando, que eu acredito que a Lai vai complementar também, da horizontalidade do sarau, né? Da expansão que essa pandemia trouxe para a gente, que é, assim, o ponto que a gente tem que tomar como positivo, sim. Eu acho que uma coisa que a Lai falou ali, né, que é das questões bem técnicas, é essa questão da própria performance, né, Lai? Que a gente sabe quando a gente estuda que a performance ela acaba no momento que ela é proferida e que a gente muitas vezes usa os vídeos e tal para congelar, né, para tentar guardar aquele momento da performance. Não é a mesma coisa, um sarau assim num vídeo, jamais vai ser, né? Mas eu acho que, como a Aline falou, ainda é uma maneira que se tem de se ter esse contato, né, de não se perder completamente o contato. Exatamente. E, inclusive, assim, captando mais assim, as falas da Lai, que eu acho que nós somos grandes fãs dela, né? Tanto que nós ficamos muito felizes quando ela fala, eu vou aí, inclusive... Eu também, sou super fã. Meu Deus do céu, tudo montado, ela já vem com tudo pronto, né? A questão, né, dessa questão da adaptação das crianças, dos adolescentes estarem se envolvendo nesse movimento, porque, de uma certa forma, nós estamos entrando no universo deles, né? Hoje, a molecada não tem mais aquela coisa que nós tínhamos, né? Do contato de um ir na casa do outro, todo mundo senta na rua para contar história, pular corda, brincar e tal. Além de ser um aspecto, mesmo antes da pandemia, um tanto quanto perigoso, né? Não é mais a mesma segurança que você tem. A tecnologia veio para tomar um pouco o lugar dessas brincadeiras, dessa união, né? Então, essa juventude hoje, a gente coloca aí 16, 17, até as meninas, a Lana tem 11, a Carol tem 9, elas já estão inteiradas nesse mundo virtual, então eles não têm esse contato presencial tão forte. E aí, uma vez que nós propomos esses saraus acontecendo virtualmente, nós trazemos esse novo público para o ambiente, que é o ambiente dos saraus, o ambiente cultural, que não pode morrer, né? Eu ouço muitas pessoas se lamentando pelo desprezo pela cultura, pela questão dos jovens não estarem interagidos com a cultura, mas eu acho que há de haver concessões, né? Nós temos que ceder um pouquinho, que essa questão de entrar no universo deles. Então, nós fazemos essa questão de fazer o programa, colocar nas redes sociais, Instagram e tal. Aí a criança, o adolescente acaba vendo aquilo no computador do pai e tal, elas mesmo ficam curiosas. Com o que você está falando aí, né? E
acabam se interessando naturalmente pelo processo, sem forçar e nada. E quando acontecer, possivelmente um sarau presencial, será um novo público que eu acredito e tenho fé e esperança que estarão conosco. Não, exatamente, eu acho que é por aí. Tu tem toda a razão, né? Foi uma oportunidade de se trazer, né, Aline, esse novo público, né? De a partir dos ambientes que são mais deles do que nossos, digamos assim, né? São mais da geração deles, trazer esse público pro sarau. Eu acho que e eu acho que assim, esse meio tecnológico, querendo ou não, veio para ficar, né? No sentido da tua fala, quando tu diz, poxa, eu não poderia estar em Portugal se não fosse isso. Quer dizer, isso vai te possibilitar continuar participando de eventos fora do país. Interessante seria que tu pudesse, de fato, ir e viajar, porque isso é bom. Mas se não puder, pelo menos não te impede de participar, né? Não impede de estar com os meus, né, que é as pessoas que estão ali naquele ambiente, de expandir cultura da forma como ela vem hoje. São adaptações, né? Antigamente nós tínhamos a cultura ali presencial, nós tínhamos diversos ambientes, diversos lugares, você tinha diversos tipos de cultura, inclusive. Mais teatros, você tinha mais circos, você tinha mais bares, restaurantes, espaços próprios para a cultura, casas de culturas, em grandes quantidades, em larga escala, né? E aí, agora a pandemia deu uma reduzida nisso, já vinha se reduzindo, já vinham, né, como vocês comentaram mesmo do espaço do Alessandro Busso, né, que já tinham espaços que já vinham sofrendo financeiramente ou de uma outra forma e não se manter. Então, essa é uma porta que está abrindo para esses espaços não morrerem, né? O espaço físico pode não existir, mas o espaço virtual está aqui para expandir e ganhar muitos horizontes, né? E oxalá que vários outros se expandam cada vez mais, porque é uma forma que, como eu disse, ouço aí várias pessoas falando, imagine o que seria de nós nessa pandemia sem cultura, sem ter alguém fazendo uma live de música, sem alguém fazendo uma live de poesia, um sarau, sem nós estarmos falando sobre aqui esse bate-papo de cultura, de tudo o que gira em torno da arte, né? Sem os livros, sem os filmes, né? Eu falava até isso com meu marido ontem, né? Não fosse essa internet, imaginem se essa pandemia tivesse sido nos anos 90, né? Meu Deus do céu. Eu vi um meme falando disso. Imagina a gente na pandemia com o celular Nokia 3110, só com SMS. E a gente conseguiu um ver o outro, né? Que a gente ia voltar lá para os tempos da varíola, né? Eu volto mais atrás. Imagina lá na varíola como foi difícil, né? A bexiga, a peste negra, as pessoas se isolarem e querendo estar com os próximos, ali, nem com os familiares podiam estar. Imagina a gente nessa situação nos tempos de hoje. Seria uma coisa assustadora, né? Eu acho que com todas as possibilidades, né? Você tem... Eu acho que não é só a gente dizer que é uma adaptação. Sim. Eu acho que é uma transformação, né? Uhum. Por exemplo, se o sarau tinha a territorialidade como elemento principal, hoje nós temos a extraterritorialidade, né? A outra categoria que eu esqueci de dizer é a periodicidade. O sarau tem isso, ele vai pegando as pessoas se ele tem um período, né? Exatamente, todo mundo sabe que é dia 13, o sarau mais é pezão. Todo mundo sabe que na Casa das Rosas o sarau a plenos pulmões é bimensal, quer dizer, 2 vezes, quer dizer, a cada 2 meses. Esse tipo de coisa é muito importante, né? Sem dúvida. Eu quero, antes da Aline continuar, dividir com vocês aqui uma experiência. Aqui em Valença, na Bahia, onde eu moro, tem uma artista chamada Celeste Martínez, que ela tinha um programa de rádio. Esse programa de rádio era o Sarau Alakazum, né? E ela lia poesia, tanto autorais quanto não autorais e tal. E depois, por essas questões que a gente sabe, acabou. E ela elegeu o dia que acabou como o dia que ela ia seguir fazendo. Então, ela é dona de uma pizzaria, tá? Às vezes, tu passa na frente da pizzaria, tem 3 pessoas, não tem ninguém, ela tá ali com tudo montado, o microfone dela, a decoração do Sarau Alakazum fazendo poesia. E agora, na pandemia, ela continua. Se vocês procurarem na internet, Celeste Martínez, o Sarau Alakazum, todo dia 29 ela faz online o Sarau Alakazum. E agora, dia 29, eu assisti, e ela dizia assim,
Eu não tenho essa coisa, como eu também não tenho. Agora tem 5, tem 6 pessoas, depois 50 vão assistir. Para mim não é isso que importa. Para mim o que importa é a nossa conversa, é a qualidade da nossa conversa, é quem a gente vai atingir, né? Não é uma quantidade, mas é a qualidade das pessoas que a gente vai atingir e vai tocar. E ela dizia isso. Às vezes tem uma pessoa só aqui assistindo a minha live, mas eu não deixo de fazer. Todo dia 29 é o Sarau Alakazum. Aí eu lembrei. Que é resistência também, né? Então, Maurinho, quando a gente fala em literatura periférica, outro dia eu estava observando que há uma pessoa no Amapá, né, um poeta, que diz o seguinte: eu faço parte da periferia do Brasil e eu também reivindico a literatura periférica. É por isso que eu digo, por isso que eu tenho chegado numa conclusão que a gente já tem o cânone da periferia e a periferia da periferia. O cânone da periferia, que são aqueles que chegam, né, que são nada contra, nós gostamos muito, mas é os que têm mais inserção, como o Sérgio Vaz e outros, e a periferia da periferia, de tantos artistas que estão por aí e que a gente acaba não conhecendo, né? Porque por N motivos não chegam. Muito bem. Muito bem. Desculpa, Aline, a gente se atravessou na sua fala. Imagina, eu acho que tá super gostoso, exatamente assim. Eu falo, eu gosto de bate-papo assim. Um fala, outro interage, o outro entra, a gente conversa. E Alexandre, se quiser falar, fale, porque senão tu vai ser comido por esse bando de mulher aqui. Não vai acabar. Então, é isso, fica à vontade, amor, pode falar. A gente vai interagindo aqui, né? Eu gostaria de pedir licença para a Lai e completar um pouco daquilo que ela disse, em primeiro lugar, em relação aos saraus que ocorrem no centro de São Paulo. Então, eu gostaria de citar outros 3 saraus com características bem distintas. Primeiro, eu gostaria de falar do sarau do Jornal, que ele tem sido levado pelo poeta Carlos Moura, e é um sarau que existe ali próximo do centro antigo de São Paulo. Ele ocorre num bar, num restaurante, né? Acho que Cama e Café, próximo ao pátio do colégio. E o sarau é ligado a esse jornal que o Carlos Moura edita no centro de São Paulo. E ocorre num restaurante, com aquele clima antigo, num prédio antigo, tombado, sim, com todo um ambiente que lembra muito os saraus antigos, os saraus tradicionais. Entendi. Digo de passagem, complementando, é um sarau que acontece na casa onde foi a residência da Imperatriz Leopoldina, né? Exatamente. Então, a estrutura do lugar já remete àquela coisa do sarau da época da família imperial, né? Que vem aquele cenário. O outro sarau que eu gostaria de citar, e apesar de ele ser centro, ele tem uma temática nordestina muito forte, que é o sarau Bodega do Brasil, que ele vem sendo levado pelo Costa Sena e pelo Cacá Lopes, que são dois cordelistas muito ligados à cultura e à tradição nordestina. E é peculiar, porque as pessoas que participam desse sarau, em sua grande maioria, eles trazem elementos da cultura nordestina. É um sarau muito legal também, que ocorre ali próximo ao Mackenzie. Aqui, Alexandre, rapidinho, desculpa. Aqui na Bahia, eu não sei se vocês já ouviram falar e conhecem, tem o Valdec Almeida de Jesus, que ele fez mais ou menos como tu estava falando, Alai. Ele fez esse trabalho de mapear todos os saraus da cidade de Salvador. Então, em Salvador, a gente tem alguns, que eu vou lembrar agora. O Bem Black, do Nelson Maca, que o Nelson Maca tem uma inserção também aí em São Paulo, né? E agora, na pandemia, ele estava fazendo... O Nelson Maca fazia às 4 da manhã. Eu não quero nem saber, eu não estou por público. Quem me segue vai estar comigo.
e 4 da manhã. E recebeu pessoas daí, depois ele, com a Lei de Iniciativa Cultural Aldir Blanc, ele começou com a Oxa Live, que era uma live às sextas-feiras à tarde. O outro é o Sarau da Onça, que é do Sandro Sussuarana e o Evanilson Alves. Eu já conversei com o Evanilson aqui também. E aí, Salvador tem... Desculpa, Alexandre, eu te parar nesse momento, mas é porque tu falando, eu me lembrei que também Salvador tem essa quantidade de saraus, né? Que a gente muitas vezes não conhece, né? Não sabe. O que a gente liga? Quando pensa em sarau, pensa em quê? São Paulo, né? E pensa em quê? Sérgio Vaz e Pezão, e assim, os que estavam mais na mídia, digamos assim. Sim, sim. É uma série, assim, complementando, né? Existe uma série de saraus que acontecem realmente aqui na cidade de São Paulo. É até pecado a gente começar a listar, porque pode acontecer de acabar de fugir alguns, mas realmente, assim, são pessoas muito, muito próximas nossas, esses que o Ale tem citado, muito queridas. Eu venho de um sarau também muito antigo, que é o sarau do Bar do Frango, que o Bar do Frango tem 30 anos de história, dos 30 a 20 e poucos ele já organiza saraus, né? Então, é um dos saraus mais antigos da cidade também. Temos aí o Sarau da Maria, tem diversos saraus. Você quer continuar complementando, amor? Desculpa que eu te interrompi, mas foi só para lembrar desse detalhe. Tu falou em Nordeste, eu me lembrei. Sim, legal. E por fim, e não termina, né? Porque dizer por fim é um erro. Porque as coisas, como a Aline bem disse, a gente pode falar, e com certeza vai correr o risco de esquecer. Mas em relação àqueles saraus que ocorrem no centro, eu gostaria de lembrar também do sarau da Paulista, que ele tem uma mecânica única, completamente diferente daquilo que você vê nos outros saraus. Ele é administrado, né? Ele tem sido levado pelo poeta Rubens Jardins, o poeta César Augusto de Carvalho e o poeta Cláudio Laureati. E em que sentido ele é tão diferente? Propõe-se uma circularidade nas apresentações. Então, o Sarau da Paulista, ele ocorre na rua, aos domingos, ocorria, né, antes do isolamento social. Aos domingos, na Avenida Paulista. Para quem vive aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, sabe que aos domingos, a Avenida Paulista se transforma num grande palco, numa grande arena de lazer, na qual você consegue ver uma grande panaceia cultural. E política também. E política. Como? E política também. Exatamente. E política também. Você enxerga de tudo. E isso eu acho muito bem-vindo, muito rico, né? Essa grande diversificação. E ele ocorre ali na Paulista com a Gomide, em domingo, e propõe-se uma circularidade, no sentido de que as apresentações se dão de forma circular. O microfone ele passeia por entre as pessoas que estão ali, e cada um dá o seu recado sem a necessidade de uma apresentação formal, como ocorre na maioria dos saraus, onde você tem um palco e que a pessoa vai até o palco e se apresenta, dá o seu recado. Nesse sarau, em especial, não existe a figura do palco. O microfone ou o megafone, ele circula livremente entre as pessoas que estão ali, entre os poetas, entre os artistas do sarau, e cada um dá o seu recado de forma livre. Inclusive, muitas vezes, você vê alguns transeuntes participando do sarau, o que torna ele ainda mais rico. Exatamente, ele é muito aberto. Eles costumam dizer que é um sarau circular, no sentido em que há uma circularidade de vozes, em que as pessoas podem se inserir livremente. Sim. E a gente, assim, que eu estou vendo aqui também, mais perto aqui, os comentários, a nossa querida Cissa Lourenço aqui comentando, os saraus invadiram o Brasil, os poetas do Tietê não podem ficar de fora. Pecado, sim. Aliás, eu queria citar eles, na continuação daquilo que eu havia me proposto para dizer.
Não, eu só quero dizer uma coisa, eu estou ficando muito ansiosa aqui. A minha ansiedade está lá no pico, porque eu quero agora que essa pandemia acabe, eu vou aí te incomodar lá e vou querer ir para tudo que é sarau, viu? Com certeza. Eu vou para São Paulo, já virei amiga de vocês, ó. Hashtag quero virar amiga. Maurinho, sobre os poetas do Tietê, eu já escrevi até um texto em que eu mostro o seguinte: o sarau se transformou tanto, que ele deixou o bar, foi para as ruas, foi para as prisões, foi para os hospitais, enfim. Os poetas do Tietê são digamos, os pioneiros nesse trabalho com as prisões, tanto masculinas como femininas, né? As Asas Abertas, que é um projeto maravilhoso, digamos, as mulheres escrevendo poemas, né? Acabou de ser lançado agora um livro que é organizado pelos poetas do Tietê, ou pela Cissa, não sei exatamente, porque eu não vi o livro, né? Mas com os poemas das mulheres. Então, isso tudo é muito original e muito diferenciado. Até onde o sarau pode se transformar, né? Eu já li vários artigos. Eu já li vários artigos, já vi vários vídeos, mas eu estou cansada de ler artigo e ler vídeo. Eu quero ver. Eu quero sentir, eu quero participar, entendeu? E do ponto de vista de organização, poetas do Tietê, eles têm um evento muito parecido com o Sarau da Paulista, que é o Poesia na Faixa, em que eles se apresentam de uma forma assim, usam uma mecânica muito parecida dessa de circularidade, do microfone passear entre as pessoas que estão ali, o megafone, de os transeuntes também poder participar. Eu acho que são dois eventos, inclusive, muito parecidos, né? O Sarau da Paulista e o Poesia na Faixa, dos poetas do Tietê, apesar de, assim, é muito difícil, né? Não dá para conhecer todo mundo, não dá para ter contato com todo mundo. A gente percebe que não há um trânsito, né, entre os artistas que participam do Sarau da Paulista e os poetas do Tietê. Ainda não há, né? Mas isso é uma falha que, passando a pandemia, nós poderemos consertar, promover um dia o Sarau da Paulista na Poesia na Faixa e trazer o Poesia na Faixa para o Sarau da Paulista. Eu acho que isso, com certeza, isso com certeza iria enriquecer muito os dois movimentos, né? Promover esse encontro seria muito rico, muito legal. Exatamente. E aí, mais uma vez, tem que pedir licença para lá e, né, aí toda a falação dela. A gente percebe que quando você pensa em poesia marginal, você pode se remeter ao ao final do século passado, Paulo Leminski e outros nomes que são ligados à dita literatura marginal. E hoje, com este movimento de sarau, você percebe um segundo momento em que a horizontalidade do sarau, ele promove no indivíduo a sensação de eu também posso criar arte. E, nesse sentido, as pessoas começam a produzir textos, a compor música, e eles esbarravam em situações como aquelas do final do século passado, em que as grandes editoras, os grandes meios de comunicação, não abriam para estes artistas espaço. E aí, lógico que a gente pode citar isso recente, né, o movimento da literatura cartuneira, que nasceu na Argentina, e que também é um forte elemento da literatura marginal, como um protesto em relação a esse mercado editorial. Mas a gente percebe que, nos últimos tempos, em função da tecnologia ter se tornado mais acessível, a grande maioria das pessoas, as gráficas, os meios digitais, e os artistas começam a se transformar
em empreendedores da sua própria obra. Então, nesse sentido, eles começam a promover edições num formato bastante profissional, com ISBN. Vocês já começam a ver que escritores possuem CGCs, vêm abrindo pequenas gráficas, selos, e inicialmente eu havia guardado poetas do TT para esse momento, porque eu sei que eles têm um selo, existe o selo deles, existe... eu lembrei aqui da Dinha, né, da Me Pariô, que eu até Sim. conversei com a Dinha já uma vez aqui, da Elisandra Souza, né, que também tem um trabalho com... que eu também fiz live com ela, né, um trabalho muito bacana das escritoras negras e tal, e tem a sua própria editora, né? Isso, exatamente. Então, nesse momento, você percebe que o artista se transforma num empreendedor da sua própria obra. Exatamente. Tá? Então, ele se apropria dessa tecnologia que antes era inacessível a ele, e ele se transforma num microempresário da sua obra. Muito bem, exatamente. Não é? Eu acho que essas questões que você está levantando é que mostra como a literatura periférica, de fato, ela cria um circuito completo. Uhum. Do emissor, como receptor, como os editores independentes. E nesse sentido... E pura! Você invade o mercado. Exato. E nesse sentido, eu acho fundamental a sua colocação de descolonialização da cultura. Porque todo esse segmento, todo esse movimento, ele corta, ele quebra esse cordão umbilical da cultura que ocorre dos grandes centros, da cultura europeia, da cultura norte-americana, da grande cultura de massas, e aquele camarada lá da periferia que começou a visitar o sarau, que se apaixonou por essa horizontalidade, porque no sarau todos têm voz, e nesse sentido, que eu acho que a horizontalidade é muito forte, porque no sarau todo mundo tem vez, todo mundo tem voz, todo mundo tem a oportunidade de apresentar a sua arte. E aí aquela pessoa que até então ela não se sentia em condições ela se apropria dessa condição e ela passa a criar a sua arte, que é aquela arte do seu cotidiano. E, nesse sentido, ele quebra esse cordão umbilical dessa arte globalizada, que é a arte europeia, a arte norte-americana, e ele cria a arte do seu bairro, a sua arte. Eu aproveito essa sua fala para dizer o seguinte, nós temos dois eixos. Primeiro que eu queria lembrar de um pesquisador peruano, que foi uma pessoa que eu conheci há muitos anos, há 2005, né, Victor Vitti Flores, que na época ele estava tentando pesquisar os comediantes da cidade de Lima, porque eles tinham uma cooperativa. Então, você ia para uma praça, e nessa praça, em qualquer horário que você fosse, tinha sempre algum comediante, que em geral era indígena, tinha descido da serra para tentar sobreviver na capital, e você tinha alguma coisa para rir, alguma coisa para, de alguma forma, se descontrair. E eles, o dinheiro que eles recebiam, eles se juntavam para dividir entre todos. Então, era uma coisa muito interessante que ele fazia, e hoje ele fala, eu li um outro trabalho dele, que ele fala em desculturalizar a cultura. É preciso desculturalizar a cultura. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, a cultura ela ficou isolada. Existe a economia, existe a pandemia, existe a sociologia, e a cultura está separada. Mas se você pensar nas culturas ancestrais, por exemplo, você tem tudo relacionado. E o que eu digo é que o sarau, o procedimento comunitário que foi criado em 2001, ele deu a chance
para que a periferia buscasse o comunal, buscasse a convivialidade. E com isso, né, os mais problemáticos, né, os problemas mais sérios da pandemia, por exemplo, hoje muitos saraus estão acolhendo, né, com cestas básicas, etc. Então, existe todo esse trabalho de acolhida social, econômica, a partir de um projeto que vem da cultura. Então, eu acho que é esse o problema. A cultura tem que estar no cotidiano. A cultura tem que estar na comunidade. A cultura tem que... Claro, ela vai se movimentar. Mas a outra questão que eu te queria dizer, que não é teórica, é que nós temos duas pessoas que não falaram nada, que não deram a sua contribuição. Eu ia pedir para a Aline falar mais, cantar. A gente não vai aparecer? Ela já estava, mas a gente não vai aparecer. Não! Gente, isso aqui é um espaço democrático. A gente tem a tarde inteira. São vocês que determinam o tempo. Aí eu estou aqui à disposição. Maravilha. Então, vamos lá. Elas prepararam os poemas. Então, a Ellen, que está aqui com o poema pronto dela, depois a Aline, enquanto ela separa o dela aqui. Pronto. Não, pode... Ó, você está falando lá, na verdade, no outro computador. Pode falar bem alto. Eu não consigo. Consegue sim falar alto. Vai. Abre bem, porque a gente não tem muito tempo. Vai. Eu vou contar um poema meu, né, que se chama A Casa Está em Todo Lugar do Mundo. A casa está logo ali no outro lado da rua. A casa está logo ali no outro bairro. A casa está ali no outro lado da cidade. A casa está em todo lugar do mundo. Aê! Parabéns, Aline. E agora a gente tem a Alane Elis também. Não negam ser filhas do Alexandre Paulino, né? Que todo mundo agora quer ser poeta. Né? Então, vamos lá. O nome é a Casa da Imaginação. Entre paredes e portas existe a Casa da Imaginação. Essa casa mora em todo lugar, até no seu coração. Essa casa não é comum. É lá naquela casa que os sonhos viram realidade. Aê, 2 poemas de casa. Agora você podia falar um poema. Pois é, eu ia pedir. Né? Eu separei, na verdade eu separei outras coisas, mas a princípio eu queria fazer esse, que ele compõe essa antologia, que é a antologia do Sarau da Paulista, que é o sarau que eu acabei de citar. Temer. Temo temer que o povo tema, o temor que venha do Planalto Central. Temo temer que o povo tema, o temer que venha do Planalto Central. Vivemos numa época insana, de pessoas insanas, de pessoas insensatas, do temer insano, do temer insensato. Tempos em que na calada noite, temerários operários do temer, com canetas não caladas calam sonhos, com borrachas borram os botões de flores. Temo temer que o temor do temer que venha do Planalto Central cale a boca do povo, cale o choro da fome, fome de coragem, coragem que expurgue o temer, temer que venha do Planalto Central. Vivemos momentos de transe, vivemos momentâneos momentos de temer que o temer que venha do Planalto Central coloque em transe os transtornados trabalhadores, transtornados de que o temer arranque-lhes o direito de viver, de sonhar, de amar, os transforme em trabalhadores autômatos descartáveis. Não devemos temer o temer que venha do Planalto Central. Não devemos nos calar
devemos nos abraçar. Devemos em coro lançar pelas ruas o grito que enlace todos os viventes, para que juntos entoemos: fora o medo, fora o transe, fora o temer, fora Temer. E fora Bolsonaro. Fora Bozo. Muito bom. Aline, tu preparou alguma coisa? Depois, Alexandre, se tu quiser, pode fazer outra. Eu estou por vocês. Por mim, eu acho que ouvir poesia assim, é sempre muito bom. Maravilha. Vai explicar assim para o braço? Só assim, para... Vamos deixar em pezinho. Isso. Que aí não vai ser o braço e aí eu consigo apresentar. Então, eu vou fazer uma música que eu conheci do grupo Dois Sóis, né? Com um grupo que eu participo também em apresentações, que é o Grupo Incorpóreo, né? Que ele é composto de poesia, performance, eu faço a parte musical, né? E onde nós contemplamos ali entre os poemas, o sagrado feminino é algo muito importante, o movimento feminino, o movimento político, o movimento, né, dessa abrangência toda, e as moças, né, do Incorpóreo me apresentaram essa canção, e é aquela coisa, sempre que as pessoas me pedem para tirar uma música, eu falo que assim, a música ela tem que te tocar, você tem que querer ela, né? Não é ela que te quer, né? E essa foi uma música que me tocou, quando eu falei, eu quero fazer essa música, eu quero aprender, e eu fui me dedicando a ela, né? E sempre que eu posso, eu faço, e é uma música que fala muito sobre as mulheres, né? Se chama Canto para as Mulheres, em homenagem, né, às minhas mulheres aqui, minhas pequenas mulheres, a esse mulherão maravilhoso que é a Lai Diniz, né? Enfim, a todas nós, né? Aleluia.
Maravilhosa! A poeta da voz. Só, a poeta da voz. A Lai me derrubou com essa homenagem. Você é poeta da voz. Você não fiquei Que coisa linda! Muito lindo, muito lindo. Emocionante mesmo, como está dizendo a Thaís aqui, emocionante. Gratidão. Alexandre, tem alguma outra poesia aí? Ou a Lai, não sei. Vocês dois aí se... Eu tenho, sim. Eu gostaria de trazer um poema que está aqui nessa antologia literária, né, que é 40 Poetas em SP, que ela também é ligada ao sarau dos conversadores, que também ocorria inicialmente no centro de São Paulo, na Biblioteca da Vila, mais um outro sarau lá do centro de São Paulo, como eu disse, organizado pelo Cacá Mendes e pelo Edson Tobinaga. Toda dor. Quando escrevo, meu coração não é meu. Quando escrevo, meu coração não é um. Quando escrevo, meu peito cresce, transcende. Quando escrevo, tenho em meu peito seu coração. Quando escrevo, o meu, o seu, do seu irmão, do seu irmão e do seu vizinho, todos batem em meu peito. Meu sentir já não é meu sentir. Faço do meu sentir seu sentir. Minha dor já não é minha dor. Faço da sua dor minha dor. Faço da dor do seu irmão. Faço da dor do irmão do seu irmão. Faço da dor do seu vizinho. Faço de toda dor que no mundo caber em meu coração. Faço dela minha dor. E nesse sentir escrevo. Escrevo o que bate no peito de Maria, Martinha e Marília. Escrevo a lágrima que verte de Ferdinand, Virgulino e Virgínia. O pesar da partida de Bartira, Berlinde e Beatriz. Do peito, a dor da lágrima da partida. Que em meu peito refúgio tem. Que em meu peito poema torna. Muito bom. Tá bom demais isso. Alai. Depois, Aline, se tu tiver outra música, manda ver, viu? Pra gente terminar a rodada. Vamos engatar aqui já, então. Deixa eu já preparar tudo. Vai aí, Alai. Você que me escuta, preste atenção. Bandeira não sou, nem Drummond. Garcia Lorca, Ana Cristina César, nem tenho enseada de rio para virar Manuel de Barros. Mas a palavra me persegue. Asfixia com o joelho. Estupra o cotidiano em bando. Toma leite no copo da cúpula. Não vejo como ficar sem. E vacina, sabe-se lá quando. Em tempo de Thanatos, vai saber quem morre amanhã. Ainda que sinistra, fora dos eixos, escrevo. Esse, juro, não vai nascer prematuro.
E se me faltam olhos, brinco pendente de palavras. Elas adornam não só orelhas, mas o que sei é que é duro me convencer, deixar de escrever no quieto turbilhão, na escavadeira de tumbas que ameaça vidas nativas importam. Quer ver? Nativo da Natividade em 85, goiano, queimado no campo pelo sicário de J. Santana, sem pena. João Maria Ximenes, em 74, na cidade, sequestro da UBAN, tortura no DOPS em tempo de Ustra, quem sabe sumido na vala de Perus, sem pena. Ângela Diniz, em 76, no rosto crivada pela arma. Falo do DOCA. Ser fêmea é culpa da morte. E o Street, sem pena, na rua. Esse, juro, não vai nascer prematuro. Às vezes encasqueto e por aí me enveredo na memória, sem nem saber aonde ir. É rio, torrente, pássaro, o que sei é um sexto sentido. E aos 18, quem me pariu avisou. Se desce a torrente, do rio ela sobe. Resposta da mãe quando minha mão Zé pediu. Esse, juro, não vai nascer prematuro. Acordo com uma paura, angústia que só passa e toca correr para ouvir vento na cortina de dentro. E isso não veio com ele. Antes me debatia, agora nem tanto me devo mover dessa mania. Aos 70, se controlo, nem adianta. Ir ao banheiro, tomar café, fazer pão, me angustiar. Se controlo, nem adianta ir ao banheiro, tomar café, fazer pão, me angustiar. Mas parar é igual roupa lavada, sem pendurar, engruvinha. Depois, para desamassar, só jogando no tanque, a vapor com ferro de mão. Esse, juro, não vai nascer prematuro. Bom demais! Muito bom! Bom, Gente, estou emocionada aqui. Sério. Estou muito emocionada. Aline. Então vamos lá. Vou pôr essas neguinhas para cantar também, né? Vamos lá, ó. Grupo Oba! Peraí, produção, água. agora eu posso ir. Aqui, não, aqui. Ih, secou a fonte. É isso aí. Por favor, aqui. Olha a técnica. Tranquilo. Desculpa, imagina. Precisa pegar água mesmo, faz parte. A água para Faz cantar é parte, fundamental, né? Hidratar aí, ó. Estão hidratando isso aqui, quer dizer que o tá bem alto, hein? Vamos ver. Olha bem. Vamos ver. Bem alto. Vamos lá, então. Pronto? A minha batata aparece um pouquinho. E...
bom! Gente, o povo está aqui comentando, quem está assistindo, né? Thaís, as minhas alunas aqui, né, que estão comigo no projeto. Oi, Thaís está dizendo que é emocionante. A Cléia está dizendo que está arrepiada de tanta emoção. Coisa linda, gente, quanta poesia. Né? Que delícia! A Cissa, que estava aqui, né, que a própria Aline já falou. Cissa Lourenço. Então, assim, né, Cissa Lourenço, que momento bonito, né? Eu vi que o Alexandre continua com o livrinho aí, então eu vou pedir... Antes de falar do livro, eu gostaria de convidar a todos que estão nos acompanhando. Eu tenho um programa numa web rádio, que é a web rádio casileoca.com. Essa rádio, ela é mantida, ela é administrada pela Nilu Strange e pelo Liberto Solano Trindade, filho do poeta Solano Trindade. Esse programa que eu tenho, ele fala sobre arte marginal. Nele vem artistas periféricos, pessoas ligadas à arte marginal. A Lai esteve com a gente numa edição recente. Esse programa, inicialmente, eu compartilhava ele com a minha companheira Aline Lopes. No momento, eu venho apresentando ele, venho produzindo e apresentando ele só. Ele é vinculado às terças-feiras, às 20 horas, com reprise nas sextas, às 13 horas, e aos domingos, às 17 horas. Então, eu gostaria de convidar a todos que nos acompanham a acessar casileoca.com e acompanhar a produção da rádio. E se puderem acessar nesses dias e horários, eu ficarei muito feliz em tê-los conosco. A gente aqui, até porque essa pandemia, ela já teve muitos momentos, né? Ela já teve aquele momento de mais isolamento. Hoje, infelizmente, muita gente tem que sair para trabalhar, né? Tem que sair. A gente está fazendo essa live no meio de um feriado. Então, é o que eu disse, às vezes, ao vivo aqui, a gente não tem tanta gente quanto quem assiste depois. Porque eu já sei que tem uma galera de alunos meus que tem filho, que tem família, vocês sabem como é que é, né? Estão aí com a sorte que as meninas aí também são poetas, né? Mas, assim, tem famílias, tem situações várias que não conseguem estar aqui online. Mas, com certeza, Alexandre, isso vai reverberar, tá? Fica disponível no YouTube, caiu na rede, né? E aí, na rede, vai multiplicar, né? Para outras pessoas... Eu gostaria, então, também de deixar aqui um convite especial, não só a você, Maurinho, mas a quem está próximo, né, ou que assista essa live, que a gente faz um sarau todo dia 13, às 19 horas. É sempre no dia 13, às 19 horas. Esse dia 13 eu vou assistir, porque eu já vou estar desempregada. Aí eu vou ter mais tempo. E não só assistir, como apresentar algum poema seu, alguma coisa que você goste, enfim. Também circular, horizontal, né? Periódico. E vou te mandar o link, né? Serão bem-vindas. Meu marido é um poeta, né? Mas ele é mais canônico, assim, e tal. Poeta, escritor e tal. Não importa. Aqui nós não temos preconceito. Não, eu sei. Ele fica louco comigo, porque eu, quando tinha 15, 16 anos, escrevia muito poesia, joguei tudo fora, tá? E hoje, às vezes, eu escrevo que é jogar fora, ele pega e guarda no meu computador. Então, assim, eu ainda sou... Eu tenho algumas coisas, mas, assim, aí as minhas amigas, tem tal livro, manda, é um livro de mulheres. Eu falei, não, eu não escrevo, eu sou só observadora. Eu vou observar. Porque as coisas que eu escrevo não valem de muita coisa. Mas, enfim. Tem que deixar esse receio. Acho que quem vira crítico literário, ou professor, pesquisador, sempre tem essa, digamos, essa dicotomia, né? E aí deixa de lado aquilo que fazia na adolescência também. Eu também escrevia, deixei de escrever, e agora voltei, sem medo do ridículo. Tá? É fundamental. Obrigada, Lai. Vamos lá, Alexandre. Eu gostaria de trazer para vocês um poema que está aqui
nessa coletânea. Esse livro, ele é uma coletânea, né? É a coletânea do 10º aniversário do coletivo Cataversos. A Lai, ela acabou de trazer um livro da 11ª, tá? Eu participei da edição anterior, que também foi organizada pelo poeta Ivan Ferretti. Notícias. Extra! Notícia da última hora. Homem caucasiano mata a ex-mulher. Mata sua filha ainda não nascida. Mata seu ex-sócio na vida conjugal. E mata seu eu, para remorso não sentir. Extra! Deu no jornal. Deu na telinha. Deu até no rádio. Banco Internacional teve suas dívidas fiscais laceadas e procrastinadas e esquecidas e recebeu empréstimo amável dos cofres públicos. Empréstimo amável com o seu dinheiro. E seu poupudo dono foi agraciado com um simples banquete. Iguarias oferecidas pelo Itamaraty. Extra! Pequena nota de rodapé. Mulher negra. Mulher preta. Mulher socioeconomicamente vulnerável. Foi barbarizada. E foi estuprada. E foi viciada. E foi em seu local de trabalho. Por ilustre. Por letrado. Por um cavalheiro, pelo proprietário da digníssima empresa, este vindo de boa família, este nascido de bom berço, este bom burguês foi encaminhado para tratamento psicológico e passa bem. Extra, manchete de primeira página. Meliante, ex-ambulante, quase gente, é detido em flagrante de delito ao transgredir as regras de conduta, regras que são o alicerce dessa magnânima sociedade, ao roubar 5 quilos de arroz do mercado Pão de Sal. E o infrator foi encaminhado, reduzido, conduzido, quase abduzido à carceragem. Extra! Estas notícias não darão. Não no jornal, não na televisão, não no rádio. Professor é a profissão do futuro. Está decretado o fim da mais-valia. E assim, os pais voltarão com prazer a dar prazer aos filhos. Em acordo inédito, os países aboliram as fronteiras. Agora somos todos irmãos. Em comemoração será aberta uma biblioteca em cada esquina. E estas notícias não serão notícias. Estas notícias não passarão de sonhos. Obrigado e boa noite. Gente, maravilha. A gente está se aproximando de quase 1h40, tá? Rendeu muito, assim, por a gente, eu sei que a gente ficava aqui, né? Compartilhar poesia, esse é o melhor momento, né? Mas, assim, eu proponho que a gente encerre, se alguém ainda tem alguma coisa. Gostaria que vocês fizessem, então, as considerações finais. Quero, desde já, né, agradecer muito. Foi uma tarde, assim, muito produtiva. Eu vi vocês com vinho, fui para o meu licor, né? Porque eu não resisto, né? Também não sou obrigada, como dizem aqui na Bahia, né? Fui para o meu licor, hoje é sábado. Então, assim, é desses tipos de momentos que eu gosto. É isso que me enriquece, que me faz muito feliz, tá? Acho que nisso, lá, eu compartilho um pouco contigo. Não é só aquela coisa de ficar escrevendo artigo e de ficar atrás do computador. Isso, para mim, não... Sabe, o meu marido reclama que eu devia produzir mais. Eu acho que eu produzo muito menos artigo do que a academia me pede, porque, para mim, isso é o que faz valer
o meu ser professor, né? Esse compartilhar, esse aprender. Aqui, para mim, foi uma aula, né? Eu não tinha nada a ensinar, eu só aprendi com vocês. Então, foi muito bom. Eu agradeço e agora abro espaço. Agradeço as meninas também, essas poetas aí maravilhosas, né? As 13, as duas mais jovens. E passo aí a palavra para vocês, que vocês possam fazer as considerações finais. Muito obrigada. Por favor, Vicky. Estou muito emocionada, demais. Tá bom. Olha, mais uma vez, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar trazendo aqui um pouco daquilo que é a nossa vivência, de poder compartilhar um pouco dos rabiscos que eu venho fazendo. Gostaria de agradecer a cada uma e a cada um dos caros internautas que, neste momento, nos acompanham aqui pela live. Eu sempre finalizo meus programas na rádio dizendo que o programa, que tudo aquilo que a gente faz, aquilo que nós acabamos de fazer, que sem vocês nada disso faria sentido. E nesse sentido, muito obrigado a vocês. Gratidão. Alai. Queria agradecer e dizer que hoje eu me sinto talvez mais ousada, por isso eu vou terminar com um poema. Ah, que lindo! Assombro. Nos escombros de Beirute ou na vala de Perus, neblina de cimento, chumbo de acontecimento, vale morte aos milhões. Esquecida a unha do mundo, da porta a tortura eu vi. Agudei em Deveguarã. Entre a poeira da usina, na Argentina, a posse da vagina, em alta, aqui a saga da vacina, o mercúrio no iodo mata, o avô rio Vatu, doce, vaticina, cobra elite do minério, dejeto de gente, milícia nunca perde. Se tocasse crime a nata alguma porca, estaria espanada na esplanada dos ministérios. Nem de espanador precisa para me declarar da porta para dentro morta. Sem cova no cemitério, prefiro guardar minhas cinzas em um telhado de mar, em busca da terra sem mal. Ibu Maranhão. Flutuando rumo ao leste, assim sempre meu lado Guarani agradece. A Tupã, a Nhanderu, da menina que escapou, talvez quem sequestrou Amélia, minha avó, foi Tomás, o meu avô. A Tupã, a Nhanderu, a neta aqui endoidece, Agudjendeve-Guará, Agudjendeve-Guará. Uhul! Que maravilha! Obrigada, Maurinho. Valeu. Obrigada, Aline e meninas. Ah, sim, com certeza. Comecem, então, vocês com os agradecimentos de vocês. Muito obrigado por estar aqui. Que linda! Anda logo, porque tem tempo. Vai, Pretinha. É isso, obrigada. Obrigada a você, querida. Eu acabei de inventar um poema, eu vou falar ele, né? Claro, à vontade. Vai lá, é já, então, vai lá. Já. Tá. O nome se chama Mami, né? Juro que eu não tenho nada a ver com isso. Minha mãe está andando em nuvens de algodão. Minha mãe está andando em nuvens de algodão. Minha mãe está andando com seu vestido lindo como sempre. Minha mãe está andando em um coração. Mas o coração é menor do que o amor que eu tenho por ela, então. Ai, meu Deus, que agora eu morri. Eita, que agora a mãe agora morreu. Vocês decoram, a mãe vai. Aline. Com certeza, é essa que pega a gente no pulo, né? Gratidão, Maurinho, pelo convite, pelo espaço, por essa tarde gostosa, né? Esse bate-papo gostoso aqui. Tá com essa pessoa maravilhosa que é a Lai,
né? Poder aí espalhar um pouquinho da nossa arte, o Ale, as meninas, né? Como eu falei, eu sou daquela turma que gosta de estar lá na mesa do bar, botecando, Eu também. todo mundo, subindo no palco, interferindo no poema alheio, mas, enfim, né? A nossa coleirinha virtual está aqui, mas está ajudando a gente de alguma forma a estarmos juntos. Com certeza, quando você vier para cá, né? Quero muito conhecê-la pessoalmente. Queremos sim, nos trombar pelos saraus aí, que são muitos. A lista é grande. Prepara aí uma temporada de no mínimo um mês para ficar aqui. Porque às vezes no mesmo dia acontece 4, 5 saraus. Hoje eu sei. Ainda bem que eu tenho família em São Paulo. Eu vou dizer para minha prima, tô caindo aí, pelo menos o da Paulista eu tô perto, porque ela mora perto da Paulista. Então, é isso aí, já programa um roteiro, uma via crucis para fazer de saraus, que a programação é grande, mas vale a pena, com certeza, visitar cada um deles, cada um desses nossos irmãos aí que programam arte cada vez mais, e gratidão eterna pelo espaço e pela oportunidade. Gente, é isso. Muito obrigada. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem eu não volto, porque semana que vem é Dia dos Namorados. Eu vou curtir o meu namorado. Não temos live no sábado. Agora só dia 19. Muito, muito obrigada a vocês todos que acompanharam, que vêm acompanhar depois. E a vocês que se dispuseram a estar aqui. Um grande beijo e saúde para todo mundo, né? Obrigada. Gratidão. Beijo. Beijão. Graças.